Então, há uma pergunta que aparece muito frequentemente e que agora surgiu novamente, porque estamos a falar de limpeza e proteção energética, de uma forma mais intensa durante estes meses. E a pergunta é: porquê é que quando eu faço trabalho espiritual parece que sou atacada por todos os lados? Porquê é que quando eu faço trabalho espiritual me dói a cabeça, me dói o corpo? Porquê? E nós falamos já deste tema em alguns dos cursos e em alguns dos grupos que temos, mas eu queria partilhar aqui um vídeo rápido para, no fundo, ajudar a esclarecer aqui esta questão que é muito frequente. Então, porque é que quando nós fazemos trabalho espiritual parece que o mundo nos cai em cima, não é? Parece que estamos a tentar fazer bem, elevar, meditar, ajudar os outros, cumprir o nosso propósito de vida. E somos aqui invadidos por uma série de vibrações mais densas, de energias mais negativas, às vezes até situações na nossa vida, de bloqueios, de despesas, questões de saúde. Porquê? Imagina-te como um farol. Todos nós somos faróis. Imagina-te como um farol. E quanto mais tu te desenvolves espiritualmente, maior é o teu tubo de luz. Aliás, eu tenho uma meditação que adiciona quase todos os cursos, que é a meditação do tubo de luz. Porquê? Porque fortalece as proteções deste teu tubo de luz. Todos nós temos uma espécie de um tubo de luz que vai crescendo e vai expandindo e vai sendo cada vez mais brilhante à medida que nós vamos crescendo a nível de consciência, vamos crescendo espiritualmente, vamos cumprindo os nossos propósitos de vida, vamos ajudando na evolução e no crescimento da consciência do nosso planeta. E este tubo de luz atrai, como todas as luzes, insetos, bicharada, como eu costumo dizer. Atrai melgas, atrai traças, atrai aqui uma data de seres energéticos que não têm, escolheram conscientemente afastar-se da fonte e não têm como se alimentar a não ser com esta energia de conexão com a fonte do nosso tubo de luz. É normal, não é? E tu sabes isto, eu sei isto. Eu sei que se acender as luzes à noite e abrir a janela, passado pouco tempo a ter este espaço todo cheio de melgas e de traças. É normal. Elas são atraídas pela luz. É normal. Então, se eu sei isto, o que é que eu faço? Quando vou acender a luz, fecho a janela. É exatamente a mesma coisa que acontece com a limpeza e proteção espiritual. Eu não vou deixar de acender a luz. Eu não vou estar às escuras aqui quando o sol desaparecer e for de noite. Não é? Porque não quero traças e melgas. Não é? Eu vou fechar simplesmente a janela, vou encontrar uma forma de impedir as melgas de entrar. E é isto que acontece na limpeza e proteção espiritual. Nós encontramos formas de proteger o nosso tubo de luz, não reduzimos a nossa luz, não diminuímos a nossa evolução espiritual. Arranjamos uma forma de nos proteger destas melgas, sabendo conscientemente que elas vão aparecer. Claro que vão aparecer, é normal. Estes seres, e muitas das vezes estes seres não têm consciência, portanto são energias, são memórias, em muitos casos, que não têm consciência, portanto são simplesmente atraídos para a luz. São atraídos para nós à medida que nós somos e vamos crescendo em luz. Estes seres que não têm outra forma de se alimentar vão sendo atraídos para nós. E a única coisa que nós temos que fazer é limpar e proteger, não é reduzir a nossa luz. E tantas vezes eu vejo o medo nas pessoas quando começam, e em mim, e em mim também, quando começam a crescer espiritualmente e fecham-se. Eu vou-te contar uma história. Quando eu fui iniciada em Reiki, eu conto esta história muitas vezes porque eu acho que é exatamente um, a história certa para ilustrar isto. Quando eu fui iniciada em Reiki, nos primeiros dias, eu estava a fazer o meu autotratamento de Reiki, super feliz, super contente, e tenho uma excelente mestra de Reiki que me ensinou técnicas de limpeza e de proteção espiritual. E eu utilizava essas técnicas de limpeza e proteção espiritual antes de fazer o meu autotratamento de Reiki. E bem, não sei, uns dias, não sei, acho que nem uma semana, estava a fazer o meu autotratamento, com os olhos fechados, deitada na cama, e senti claramente um ser meter assim a mão, ou seja, aqui nesta zona, meter assim a mão. E à medida que este ser mete a mão, ele leva um choque, eu levo um choque. Eu fico assim,
super chocada, com os olhos abertos, tipo, não está aqui nada, não está aqui nada, não está aqui nada, não está aqui nada, não está aqui nada. A Natasha ia morrendo de ataque cardíaco, né? No dia. Eu repeti para mim, não está aqui nada, não está aqui nada, não está aqui nada, não está aqui nada. Mas eu senti, eu vi e senti claramente, com os olhos fechados, com o meu olho da mente, mas vi e senti claramente um ser tentar pôr a mão. Só que as defesas funcionaram, ele levou um choque, e nunca mais. E a partir daí eu comecei não só a fazer as minhas proteções energéticas pessoais, como comecei a fazer proteção energética à volta do meu quarto todo, que é para mantê-los do lado de fora e não conseguirem chegar mesmo aqui às nossas defesas pessoais. Foi um grande choque, foi um grande susto, foi. Se eu cheguei à minha mestra de Reiki no dia a seguir e disse, como é que se desliga esta coisa do Reiki porque eu tenho medo? Sim. E ela explicou-me isto tudo que eu estou a explicar agora, que é, nós não podemos reduzir a nossa luz, temos que fechar a janela para não entrarem os bichos. É simplesmente isto. Então, as técnicas que eu tenho no curso de limpeza e proteção espiritual, e em todos os cursos, sem exceção, eu tenho uma secção de preparação que tem limpeza e proteção espiritual, porque eu sinto que para qualquer área da vida é necessária esta limpeza e proteção espiritual, porque nós não vamos reduzir o nosso propósito, não vamos reduzir a nossa missão, vamos simplesmente proteger-nos e não deixar que estes seres ou outros seres mais complicados, porque eu estou a falar de seres menos complicados, mas há alguns seres mais complicados que também são atraídos para a nossa luz e que não querem realmente que a nossa missão e o nosso propósito se concretizem aqui neste planeta. Só temos que reforçar as nossas defesas, temos que reforçar as nossas limpezas, a nossa proteção, as nossas defesas energéticas, perceber que isto é algo diário, que se eu decidir um dia que estou demasiado cansada para fechar a janela e acender a luz, que não é por ser só um dia, não é, mas eu só falhei um dia, não é por ser só um dia, as melgas e as traças vão entrar na mesma, tá bem? E sim, quando nós fazemos trabalho espiritual, é normal que tenhas algumas destas reações, ou seja, que tenhas dor de cabeça, que tenhas dor nos ombros, que parece que as coisas não correm tão bem. Isso é claramente um sinal de que as tuas defesas energéticas não são suficientes para o nível de luz que tu tens, está bem? E aqui a solução não é reduzir o teu nível de luz, é aumentar as tuas defesas. E aquilo que eu tenho visto é, imagina isto como, por isso é que ele faz aquela meditação do tubo de luz, imagina isto como um balão, não é? O nosso balão vai crescendo, não é? E à medida que ele vai crescendo, é quase como se soasse aqui um alarme no plano espiritual a dizer, olha ali aquela luz tão interessante, não é? Ela vai crescendo, sim. E atrai uma série de entidades. Atrai, não vale a pena a gente estar aqui a meter açúcar. Atrai uma série de entidades. Ok, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que proteger este meu balão, tenho que proteger este meu tubo de luz. E eu protejo este meu tubo de luz. E à medida que eu tenho aqui este volume, estas entidades que estão aqui à volta não vão continuar aqui, vão-se quase aqui habituar à luz. E vão-se desinteressar e vão-se embora. É o que acontece, tá bem? Então, quando eu volto a crescer, eu vou ter que reforçar novamente as minhas defesas, porque vou atrair outra vez. É outra vez aqui, elas já não estão acomodadas à luz, porque a luz aumentou, elas vão ser atraídas novamente aqui para a minha luz. Eu tenho que reforçar a minha energia. E assim, sempre, está bem? Portanto, se tu tens sintomas de dores de cabeça, dores do corpo, parece parece que alguém te está a observar, que tens medo, que te acontecem coisas estranhas, que começam a variar-se as coisas. A solução não é reduzir a tua luz, é aumentar as tuas proteções energéticas, está bem? E é bom sinal. É sinal que o teu pilar de luz está a aumentar no plano espiritual. É bom sinal. É sinal que estás a evoluir espiritualmente, que estás a cumprir o teu propósito de vida e a tua missão de vida. É preciso aumentar as defesas espirituais. Eu tenho outros vídeos aqui também sobre corte de cordas, limpeza energética. Eu uso muito pessoalmente os óleos essenciais. Eu fiz um vídeo ainda há pouco tempo sobre as minhas técnicas favoritas de limpeza e de proteção energética. Fiz um também sobre a minha rotina espiritual com os anjos para limpeza e proteção energética. Está tudo aqui disponível. Se quiseres também mais informações sobre os cursos, eles estão em baixo. Se quiseres informações também sobre as consultas, muitas pessoas também me procuram em situações mais desafiantes para limpar energeticamente, para proteger energeticamente, e depois a partir daí elas já conseguem fazer novamente sozinhas. Portanto, toda essa informação vai estar em baixo e se tiver alguma questão é só perguntar. Beijinho e até à próxima!